Fala, galera, youtuber, quem tá falando é o Fu e um dia eu vou ser um HK. E hoje eu vou estar ensinando como desenhar Avatar Kyoshi, a lenda de Aang barra lenda de Korra, mais especificamente essa imagem aí que tá aparecendo na sua tela, em detalhes de conteúdo como das personagens favoritos de anime e mangá. Se inscreve no canal, no quarta-feira trazendo um conteúdo diferente e vamos para aí, eu tô começando. Eu fiz basicamente boa parte da estrutura do corpo da personagem. Ali fiz ali um torso bem simplesão, parecendo um triângulo para baixo, e duas linhas paralelas na esquerda e na direita para ser o braço, e também fiz a marcação do peito da personagem, logicamente é só um esboço, e também comecei a fazer as dobras da roupa também. E comecei também a ajeitar as dobras que tem no pescoço dela. Isso é muito importante para dar o sentido no personagem, essa parte eu senti um pouco de dificuldade, mas não tanto assim, logicamente é um pouco complicado, já que a imagem de referência não estava tão boa assim, essa parte, logicamente no estudo no geral não estava tão boa assim. Eu até gostei de desenhar essa personagem, apesar que eu senti um pouco de dificuldade porque a imagem de referência não estava tão boa assim. E nessa parte, como eu disse, a imagem não estava tão boa, eu comecei a estruturar o peito. Mas como a imagem não estava tão boa, eu decidi fazer o peito em outra camada e estruturar do jeito que normalmente eu estruturo o peito. Ou seja, quem não tem tanto habilidade assim de desenhar peito, pode ser que tenha dificuldade nessa parte, já que a imagem de referência não estava tão boa. Eu tive que melhorar 1000 vezes. Mas como eu fiz ali toda a estrutura do peito em outra camada, eu apaguei a parte que não ia ficar no meio, ou seja, não ia aparecer, e deixei só a borda. E por ter utilizado toda a estrutura do peito e depois ter apagado, o peito ficou muito perfeito, muito parecido com o peito realmente. Até porque, tirando essa parte do peito, eu desenhei toda a estrutura. Isso é importante, meio difícil de explicar tentando aqui, mas é realmente complicado. É que você tem que desenhar todo o desenho, independente se essa parte vai ficar sobreposta ou não. Ou seja, se for desenhar o olho, mas uma parte do olho vai ficar sobreposta pelo cabelo. É importante desenhar, porque simplesmente na hora de você apagar, ou mesmo que você não vá apagar ou vá apagar, não importa, tem que fazer, até porque é bom entender a forma do olho, é muito importante entender a forma do peito. Se eu não tivesse entendesse a forma do peito no geral, eu não conseguiria desenhar esse peito tão bom como eu desenhei, entendeu? Porque eu não entenderia a estrutura. E também tem uma parte como eu posso falar, é que os olhos, por exemplo, como exemplo, os olhos, não ficaria alinhado. Isso é importante, muito importante deixar os olhos alinhados e entender a estrutura, não simplesmente desenhar apenas a parte que você vai ver, visualizar, entendeu? Até porque se chama isso, seria desenhar pelo contorno. Muita gente fala esse exemplo, mas eu acho que é por isso. Desenhar pelo contorno, desenhar o contorno do desenho, não estrutura. Ou seja, se tem uma parte do olho que é sobreposta, simplesmente você não desenha e simplesmente não desenha. E aí você não entende como desenhar um olho porque você não desenha o olho. Você simplesmente desenha o contorno do olho, entendeu? É que você tem que desenhar todo o desenho, independente se essa parte vai ficar sobreposta ou não. Ou seja, se for desenhar o olho, mas uma parte do olho vai ficar sobreposta pelo cabelo. É importante desenhar, porque simplesmente na hora de você apagar, ou mesmo que você não vá apagar ou vá apagar, não importa, tem que fazer, até porque é bom entender a forma do olho, é muito importante entender a forma do peito. Se eu não tivesse entendesse a forma do peito no geral, eu não conseguiria desenhar esse peito tão bom como eu desenhei, entendeu? Porque eu não entenderia a estrutura. E também tem uma parte se você não fizer isso que eu falei aqui agora, pode ser que uma parte não fique alinhada, ou seja, o olho pode acabar ficando torto ou esquisito, ou a borda do rosto pode ficar esquisita. Por exemplo, se uma mecha do cabelo cobre metade do olho, talvez a parte de trás do olho fique desalinhada, ou seja, o olho vai ficar esquisito. Até porque você não desenhou o olho no geral, você só desenhou uma pequena parte do olho, entendeu? Basicamente, eu acho que agora deu para entender, mas por isso que na hora de desenhar o peito, já que não tinha mais referência tão boa assim, eu fiz outra camada do peito e reestruturei. E normalmente eu faço isso muito. E também, outra coisa a se falar é sobre as questões das camadas desse desenho. Eu normalmente separo em várias camadas, normalmente o esboço não tanto, assim, normalmente eu separo entre o esboço principal, ou seja, a cabeça, o rosto e o torso, e o cabelo, como sobrepõe na maioria das vezes alguma parte do desenho, eu faço outra camada, e outras pequenas partes eu faço normalmente outra camada. Normalmente é meio difícil de explicar porque depende muito do desenho que eu estou fazendo. Logicamente, se eu fosse fazer uma estrutura de corpo um pouco mais complicada, eu separaria em camadas. Isso é fundamental para você conseguir estruturar bem o desenho. Por exemplo, eu fiz ali uma mecha do cabelo cobriu uma pequena parte ali do rosto, entendeu? Se eu não tivesse separado, na hora de apagar, ia apagar tudo, inclusive tudo, entendeu?
Até o fundo você pode estar reparando que eu fiz em outra camada, que fica mais fácil de apagar uma parte específica. Logicamente, se você fizer na mesma camada, vai ficar complicado na hora de apagar, mas não só isso, fica esquisito realmente. É muito complicado fazer tudo na mesma camada. No esboço até vai, mas na hora da pintura realmente é complicado e é muito importante também você aprender a separar as camadas. E outra coisa também, separem também a line. A line, logicamente nesse desenho eu separei a line do desenho em si e do fundo, ou seja, tem duas lines separadas. A line do esboço, do desenho em si, o desenho, fiz outra camada, e o fundo da line eu fiz em outra camada também. E a rachura eu também fiz em outra camada, mas eu juntei, porque eu não vi tanta necessidade de ter 3 camadas de line. Isso deve ser uma dúvida muito constante de quem está começando a mexer assim no digital, é como eu não me atrapalho na hora de separar as camadas do desenho em si. Normalmente eu não me atrapalho, na maioria dos desenhos eu faço de boa, mas nesse desenho eu tive um pouco de dificuldade, não pelo desenho em si, sim porque eu realmente esqueci algumas partes do desenho da line. Eu fiz na mesma camada do desenho em si, ou seja, eu tive que recortar a parte, selecionar toda a parte do contorno de fora, ou seja, esse desenho aí não posso falar, do brasão da Terra, eu fiz na mesma camada do desenho em si. Isso é terrível, logicamente, para quem desenha de boaça não vai ter dificuldade assim, mas para mim, que é, como posso falar, explicar assim, eu utilizo PNG, imagem PNG, tanto na thumb como em outras partes do YouTube. Ou seja, eu preciso da imagem PNG, e a imagem PNG não pode ter fundo, por isso que eu faço a line separada do fundo, entendeu? Mas se você não for usar nenhum tipo de imagem PNG, pode fazer a line art na mesma camada. Logicamente é bom fazer, porque se você quiser depois fazer a imagem PNG, você tem a opção. Ainda mais que no Ibis Paint tem essa função de sempre mexer, modificar o desenho depois, então sempre tem isso em mente. E sobre a pintura da pele, a pele da personagem é totalmente branca. Eu passei um branco total. Primeiro fiz o tom base ali, com um tom normal. Fiz em outra camada, comecei a fazer a sombra. E eu não gostei tanto assim da cor da pele da personagem. Aparei essa pele em 3 camadas principais. Fiz a camada da boca, a camada da pintura de pele mesmo, que ela tem, a vermelha. E a outra camada eu coloquei um brilho rosado na bochecha e algumas outras partes do desenho. E também coloquei azul nas partes de baixo, para dar um visual um pouco diferente, mas ficou muito esquisita. Eu não gostei tanto assim, logicamente eu modificaria isso um pouco, mas como eu não achei um tom de pele barra ficou tão perfeito assim, eu deixei por lá. E o cabelo é o que normalmente eu faço, eu separo em camadas. Esse cabelo eu separei e passei o tom base, adiciono uma camada acima, no efeito multiplicar, que todo o tom que eu passar nessa camada vai ficar mais escuro do que o tom de baixo. E quanto mais, eu não preciso basicamente nem escurecer, simplesmente eu pego o tom da sombra que eu já tinha colocado e vou colocando sombreamento por cima de sombreamento e crio um degradê naturalmente. É meio difícil explicar, mas eu tenho um vídeo ensinando como é que faz isso. Mas basicamente você vai lá em opções, em efeitos de camada e coloca em multiplicar. E brilho você coloca em tela, e brilho mais forte, ou seja, brilho de olho, de cor, brilho bem forte mesmo, você coloca em adicionar. E esse vídeo basicamente é a introdução realmente ao Ibis Paint, onde eu ensino, na primeira aula, eu ensino como funciona os pincéis, qual pincel utilizar na line, qual pincel utilizar no esboço, qual pincel utilizar em cada parte do desenho específico. E na segunda aula eu ensino como funciona essa questão de camada, como funciona essa questão de filtro, tudo que você imaginar sobre o Ibis Paint nessa aula. E é realmente uma introdução no geral. Vocês vão ter habilidade assim, no digital, mais especificamente falando do Ibis Paint, realmente algumas técnicas que eu ensino funcionam em todos os aplicativos, tá no Photoshop Cripta também, ou seja, multiplicar sempre em todos os aplicativos, sempre adicionar sombra, o tela sempre vai funcionar assim, o sobreposição também é a mesma coisa. Tudo que funciona no Ibis Paint, a questão de filtro, funciona também em outros aplicativos, então, mesmo que você não seja exatamente ver o conteúdo se for utilizar em outro aplicativo, por exemplo, o que eu ensino é no Ibis Paint, mas funciona em outros aplicativos, então. E basicamente foi esse vídeo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse desenho daqui. Eu acho que ficou muito bonito, um dos maiores desenhos que eu já fiz. E se você gosta de Avatar e quiser ver mais personagens aqui de Avatar, deixa o like e compartilha. E comente muito o personagem que você quer ver na próxima. E se for alguma dúvida, sempre deixe aqui nos comentários que eu vou estar respondendo com toda a tranquilidade do mundo. E basicamente foi esse. Um abraço a longa distância e até a próxima. Fui!